Vamos lá. Eu agradeço ao Anderson pela misericórdia de acolher o nosso coração aqui no canal mais uma vez. Esperamos, junto com todos aqueles que nos acompanham, encarnados, desencarnados, que a gente tenha uma ótima noite. Vamos falar sobre vida. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que o princípio inteligente ele evolui. Do início da sua trajetória, perpassando os reinos iniciais, esse princípio inteligente ele tem um primeiro desafio, a conquista da existência. Se a gente observa, por exemplo, as plantas, os animais, há um trabalho e um esforço de garantir o que a gente poderia dizer e chamar de sobrevivência. É a conquista da existência. Há o esforço constante na construção de automatismos que viabilizem ao funcionamento da vida orgânica. Isso é algo que acontece em 1 bilhão de anos, 1,5 bilhão de anos, é o nosso desafio, é de conquistarmos a existência. Mas depois que nós conquistamos a existência, surge um novo desafio. Quando a gente imagina o ser humano surgindo na Terra, em que a existência já lhe é assegurada, ele agora é surpreendido com uma nova meta, a meta da vida. Sem que ele controle o coração bate, sem que ele se dê conta, os processos digestivos acontecem. Essa série de automatismos que regem a vida biológica não surgiram de improviso, representam uma conquista que advém dessa evolução do princípio inteligente até os dias presentes. E é por isso que, erguendo-se esse princípio inteligente individualizado na condição de ser humano, surge-lhe a meta, agora não mais de conquistar esses mecanismos biológicos, mas agora de desfrutar da vida. Vida que, na feliz expressão de Emmanuel, pode ser considerado como a experiência digna da imortalidade. A experiência que não tem a ver com a matéria em si, mas é a experiência que transcende, que ela pode ser vivida aqui ou no mundo espiritual, que ela pode ser guardada na memória e faz parte dessa carga de experiências laboriosas que o espírito jamais desfaz-se delas. A vida, enquanto a experiência dignamente vivida, a vida enquanto a experiência dignamente aproveitada. É quando a gente consegue dar consistência às horas que passam de tal maneira, que observando-a, caminhamos com ela como representando preciosa lição que nos apoia os próximos passos. Se a gente pensar no aluno, por exemplo, no seu percurso pedagógico na escola, cada ano vivido ali é experiência digna da imortalidade, porque as lições do maternal transcendem o espaço e se mantêm vivas lá no ensino médio. Aquela experiência mínima que é tida no processo de alfabetização, no processo de letramento, ela repercute, ecoa, sustentando-lhe nas conquistas vindouras. É esse o desafio do ser inteligente individualizado, que corporifica-se na Terra, conquistar essa vida que triunfa além da matéria,
que mantém-se na sua beleza, na sua exuberância. O mal, enquanto expressão, né, equívoca da alma, ele é transitório e, portanto, toda experiência que nos baseamos na ignorância e na ilusão, somos chamados à retificação. Não é uma experiência digna da imortalidade. É uma experiência que encarcera-se na matéria e nela é dissolvida, porque somos chamados todas as vezes que equivocamos-nos na marcha evolutiva a revisar as atitudes, a, de certa maneira, a buscarmos compreender melhor aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. É porque, de certa maneira, e é isso que os espíritos vão nos ajudar a entender de maneira tão preciosa. A alma é regida por lei. Se existe a lei que rege a matéria e os seus mecanismos, há também a lei que rege a alma na sua trajetória infinita. E pensarmos na vida é falarmos do nosso grande objetivo. Então, a gente poderia, em suma, como Emmanuel vai dizer no Palavras de Vida Eterna, dizer que todos nós existimos. A existência já é uma conquista nossa. E Emmanuel vai assegurar, né? A pedra existe, a mesa existe, as coisas que nos cercam, elas existem. Mas a vida, ela está para além disso. E quando a gente pensa, por exemplo, nesse particular, nessa diferença entre existir e viver, nós podemos trazer aqui à mente o diálogo notório de Jesus e de Nicodemos, aonde esse tema vai ser lançado. Nicodemos aproxima-se do divino amigo, ensejando compreender um pouco mais sobre a sua missão a que viera. Jesus estava investido desse objetivo divino de construção do reino divino no coração humano, que a gente pode analogamente, né, parafrasear aqui a questão como Jesus veio para que a gente conquistasse essa vida, e essa vida em abundância, em que, em que a gente pudesse observar nos escaninhos da alma e pulsar-se essa força benfeitora e fulgurante a nos orientar os destinos. Esse é o objetivo de Jesus, esse é o fundar o reino divino no coração humano. É permitir que dentro da gente exista tanta vida que ela transborde, estando encarnado ou desencarnado. Aonde quer que nós estejamos, a nossa intimidade represente como que um centro de forças que irradia a paz, a felicidade e o amor. E como se o Nicodemos não compreendesse muito bem, né, a extensão dessa proposta, né, ele vai considerar que Jesus, né, tinha um propósito lindo, mas ele ainda não estava certo, né, dos pormenores. E Jesus vai dizer para ele que seria indispensável para alcançar esse reino divino, para conquistar essa vida abundante, seria necessário nascer de novo. E pensando, né, de maneira muito racional e ainda com referências materiais, Nicodemos questiona: mas como pode uma criatura velha, né, penetrar de novo o ventre humano, o ventre de uma mãe? E onde Jesus vai dizer que é necessário, né, a esse ser nascer da água e do Espírito. É necessário reencarnar, que é o nascer da água, e é necessário renovar, o nascer do Espírito. Esse é o meio que temos para a conquista da vida imperecível. É preciso tomar novo corpo, mas não basta reencarnar. Nenhum espírito, tão somente por reintroduzir-se na Terra, poderá dizer que estará na posse da vida, porque muitos de nós, a gente caminha ainda
com o intuito de sobreviver. E fazemos de tudo para sobreviver, porque aqui centralizamos o nosso olhar e a nossa atenção. O conjunto dos nossos valores permanecem retidos aqui. E de tal forma, né, é uma busca por sobreviver, porque à medida que o tempo parece esgotar-se, a ansiedade e a inquietude assomam-se no coração por não se dar conta da vida que transcende a própria matéria e que permanece vitoriosa. Por estarmos restritos, a gente caminha então com o anseio de sobreviver para manter aqui a nossa existência. E por isso Jesus coloca que é preciso renascer da água e renascer do Espírito. Porque no meio dessa peregrinação que somos convocados, há um processo que chamamos de transformação moral, de evolução, de aprimoramento, intelecto moral, que é indispensável acontecer, aonde a gente vai aprendendo a dignificar as experiências. É justamente a partir desse cuidado em viver que vai nos possibilitando essencialmente em experimentarmos o que Kardec vai considerar como sendo o predomínio do espírito sobre a matéria, onde as faculdades da alma começam a ser despertas, aonde o espírito começa a perceber, sob um novo ponto de vista, a vida. E a trajetória humana ela é entendida dentro dos seus fundamentos necessários. Não há mais um receio, né, nesse escoar do tempo, porque vai se entendendo que nessa trajetória continuamos a nossa peregrinação. E a morte, nesse particular, não será remédio, de certo modo, a nos colocar em condição angelical ou a desfrutar de alguma coisa que não conquistamos, porque a gente vai entendendo que a conquista da vida, tal qual da evolução, não representa acidente, é uma busca consciente de alguém que foi entendendo melhor a que veio, de alguém que foi compreendendo melhor a que aqui se faz. E é por isso, né, pensando nesse momento de final de ano, em que naturalmente a gente começa as retrospectivas, né? A gente vê naturalmente os veículos de comunicação, né, os canais, as pessoas começam um movimento de retrospecção, ou seja, a avaliar aquilo que aconteceu, os altos e baixos dessa trajetória, em que se constituiu esse ano que se passou, o que ocorreu. E convenhamos, essa retrospectiva, né, ela é fundamental, porque quando a gente vai vivendo, nem sempre a gente se dá conta dessa trajetória que a gente está construindo. E ao lançar os olhos ao passado, quando a gente cultiva o espírito de atenção, a gente vai entendendo o traçado que foi se constituindo. A vida pode ser considerada como o diálogo de Deus com o nosso coração. Uma conversa que diante da nossa encarnação e desencarnação ele vai fazendo, percebendo-nos os movimentos, compreendendo-nos os impulsos, Deus vai nos seguindo os passos. E através da própria vida, das próprias experiências que nos chegam, ele vai respondendo. E às vezes a gente vive uns ciclos mais difíceis, a gente atravessa momentos mais complicados, e a gente vai entendendo melhor esses instantes quando, ao olhar para trás, a gente vai se dando conta das lições que foram propostas. É como se aqueles desenhos de criança, né, é cheio de pontinho,
E aí a gente começa nessa retrospectiva a ligar as coisas. E aquilo que até então era disforme, e a vida que até então parecia, né, como que alguma coisa, né, simplesmente a seguir em frente começa a ganhar corpo. Que essa existência, ela compõe a grande orquestra da nossa construção pessoal. Essa existência não representa um ponto avulso, mas um elemento fundamental a nos convidar na continuidade do esculpir, do trabalho de burilar, que todos nós estamos aqui convocados nessa presente existência. E é por isso que avançando, né, ou melhor dizendo, só avançaremos com qualidade se a gente compreender um pouco melhor da onde a gente está vindo, né? Que forças que nos trouxeram aqui, porque não será ao acaso que a vida nos conduzirá. Seguindo essas forças do destino, seguiremos nós. Quanto mais conscientes, conseguiremos contribuir. Porque às vezes a gente não entende muito bem esse diálogo da vida. E querendo remar a nosso bem entender, a gente marcha para cá ou para lá, como a querer, né, colocar-se nessa ou naquela posição. Só que imagina um rio, que as forças muito intensas já vão assim cruzando quilômetros e quilômetros. Impossível será a gente modificar a sua trajetória tão somente querendo, né, que esteja nesse ou naquele passo. Será indispensável compreendermos essa rota que já está sendo construída. Por isso que quando a gente pensa em transformação moral, por exemplo, transformação intelecto-moral, que os espíritos nos chamam a atenção, a gente não conseguirá fazer sem uma análise mais profunda, porque não é reforma aparente, é condução dessa alma nos seus valores interiores. Até aqui, até essa existência, tanta coisa já aconteceu, e a partir daqui, tantas coisas surgirá. Quantos de nós talvez trazemos o coração marcado por alguma queda, por algum erro que nos alterou aí o curso das coisas? Podemos anotar no passado insucessos ou algumas conquistas, mas não seremos definidos nem por esses sucessos, nem por esses fracassos. Porque o que impele o espírito para frente, o que permite caminhá-lo na direção do porvir, é o quanto tem aprendido. Porque apesar do tempo estar passando, muitos de nós às vezes estamos parados. Muitos de nós às vezes estamos enraizados em algumas questões. O ódio, por exemplo, né, é uma busca pelo passado que não conseguimos digerir. A culpa é uma busca pelo passado que ainda não conseguimos digerir. O tempo vai avançando, mas o psiquismo, ele permanece como que entronizado, ele permanece como que paralisado na figura do ontem. É preciso repensarmos, portanto, né? Os dias só têm passado, advirá um ano novo, ou a gente realmente tem conseguido avançar? A gente efetivamente tem conseguido dar alguns passos? Porque renovarão as horas, a bênção do tempo se fará em nosso favor, mas não experimentaremos sentimento novo sem que interiormente a gente se consiga renovar. É preciso, então, pensarmos nessa construção pessoal. Eu sei que para muitos de nós, né, ganhar na Mega Sena
né, esses milhõezinhos não seria nada mal. Mas para além disso, para além dos objetivos materiais que são santos, né, e fazem parte naturalmente da nossa estadia na Terra, será, né, o que está aí no campo das nossas prioridades? Será que a gente já anotou a necessidade de perdão a algum coração? Será que a gente já se avizinhou da necessidade de vigilância, né, como um propósito a esse ano? Estar um pouco mais atento com a nossa sintonia, a fim de educarmos um pouco melhor o nosso pensamento, com o intuito de estarmos menos influenciáveis pelas forças que tantas vezes nos prendem, né, aos interesses tão somente materiais. Será que já entrou na nossa listinha, né, o anseio de estender um pouco mais de alegria através das vias da caridade sincera em favor daqueles que nos cercam, construir momentos mais dignificadores com as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente pode dizer com certeza que existe, né, de nossa parte, anseios múltiplos. A gente vai pensando naquilo que pode efetivamente contribuir para a nossa trajetória. A gente vai pensando naquilo que essencialmente pode auxiliar, né, na formação dessa personalidade, mas há uma individualidade que pede cuidado. A individualidade que somos. Imaginemos o quanto de trabalho os espíritos não tiveram para forjar essa nova existência. A descida na Terra não representa, né, como a gente trouxe, um ponto avulso, mas um convite, né, do Criador para que nós avancemos nessa trilha que estamos sendo conduzidos, convocados, em que o grande destino é Deus. Na sua expressão de unidade, somos convidados a fazermos parte dessa criação em que a gente vai sendo chamado a gente aprender a olhar para a vida que nos cerca, a cuidar melhor desse meio ambiente que está à nossa volta, a participar de maneira mais ativa da sociedade, contribuindo de maneira generosa ao bem. Sem nos espantarmos, no entanto, com os desafios e provas. A nossa existência não é avaliada no seu sucesso ou insucesso pelo número de provas, mas pela capacidade que a gente tem em aprender com elas. A gente tem o tema da prosperidade que ele é tão comentado, todos buscam uma prosperidade, que é respeitável, mas a prosperidade no campo da alma é um tema singular que nos cabe reflexão, porque nem sempre a gente preocupa-se com a abundância dos valores divinos na nossa trajetória, com a riqueza imperecível que transcende. E a alma, de certa forma, vai pedindo seus cuidados. Rever, então, os nossos objetivos é fundamental, porque, de certa maneira, estamos construindo a vida interior, que pede cuidado, que pede cultivo. Fique à vontade, meu amigo. Vamos lá, então, menino Vitor. A gente tinha proposto ali uns 30 minutos de fala e algumas perguntas aqui para o pessoal. E nós temos aqui, vamos lá,
Nosso espírito tantas vezes se perde nos problemas da vida. Reflexões que inspiram nosso íntimo do espírito, tantas vezes se perdem nos problemas da vida. Vitor, vamos aproveitar aqui as palavras da Lourdes e vamos falar um pouco aqui sobre essa perda de noção com relação aos valores dessa parte imperecível do espírito imortal. E o espírito tem uma programação, vem para a Terra, se encara com os desafios da vida, né? E com relação assim ao aceitar, não aceitar o fardo de cada um, o que teria para nos acrescentar, colaborar com o teu conhecimento acerca das pessoas que têm uma certa dificuldade em aceitar a vida que levam ou a vida que têm? Esse é um dos campos talvez mais desafiadores, a gente pensar na dor, porque se para muitas pessoas, né, a dor é um momento ou é a oportunidade que alguns têm de voltar-se a Deus, para outros é a dor que é a grande incógnita. Por que comigo? E por que eu? Tenho procurado fazer o melhor, tenho procurado me dedicar. E aí, imagina, né? O sofrimento dos bons é talvez a maior incógnita, né? Porque a gente fica pensando, né? Por quê? Por quê que a vida chegou a esse ponto? E é interessante nós entendermos, e aqui é uma reflexão, porque naturalmente cada qual, na sua situação justa, terá aí motivações ou experiências próprias. Mas uma reflexão: a vida corporal, ela é um laboratório. Quando a gente entende, né, o porquê que a gente encarna, a gente corporifica-se várias vezes para três objetivos fundamentais. A gente encarna para aprender a lidar com a matéria. O espírito precisa dominar plenamente a matéria. As sensações orgânicas, elas não podem comprometer-lhe a percepção e a consciência. Esse é o primeiro desafio, é alcançar o domínio pleno. É um desafio absurdo, mas a gente é chamado a ele. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o desafio de relacionar-se. A gente precisa aprender a relacionar-se de tal maneira que na nossa intimidade só palpite o anseio do bem. A gente não tenha mais nenhum problema de convivência. Esse é o segundo desafio da alma, o desafio relacional do espírito para com outro espírito. Não mais violência, agressividade, somente expressão harmônica do bem. E o terceiro desafio, que é de trabalhar em plena harmonia com os desígnios divinos. Esse é o objetivo da encarnação, nos ajudar. Da mesma forma que a gente vai para a academia, todo mundo que é maromba aqui, né, que tem o estilo de vida, né, bodybuilder, enfim, né, sabe o quão é importante o valor do exercício. O quão é importante a gente dar-se à vida. Dar-se, no caso ali, né, ao exercício, a cada um dos exercícios. Tem exercício que trabalha bíceps, tríceps, quadríceps, enfim, essa série de músculos. Se você não vai para academia, se você não se exercita, não tem crescimento, né? O corpo, ele é moldado, ele é construído, e para isso ele demanda uma certa constância. Então a gente pode dizer que cada encarnação é um dia de academia, que a gente tem um personal trainer chamado anjo guardião, que nos assessora de perto, para que a gente possa estar atento à nossa condição. Ó, para muita gente, a academia é uma questão de saúde.
A pessoa às vezes está com sobrepeso, a pessoa está com problema de coluna, a pessoa está com essa dificuldade. É uma questão de saúde, a pessoa está com algumas enfermidades. Para outras pessoas, não. A academia, ela é o exercício normal ali, né? Está cuidando do bem-estar e tudo mais. Outras vão para trabalhar, cada qual, né, nessa academia. Às vezes a gente, no nosso passado espiritual, a gente acabou machucando-se ou construindo uma condição, né, enfermiça, e a vida hoje se apresenta como um meio de reparação, precioso para a gente, aonde a gente vai devagarzinho, ajustando, né, o veículo da alma, engrandecendo-se para os valores imortais. Então, né, depois dos equívocos da alimentação, enfim, a gente enveredou-se por alguns caminhos e a academia agora, a gente vai, né, o Chico dizia que a evolução é um processo de desidratação. Tem horas que a gente soa e tem horas que a gente chora. Então, com essa perda, né, a gente vai aprendendo a conquistar-se interiormente. É algo, né, paulatino. Então, tem momentos da vida, né, que a gente está trabalhando uma gordurinha concentrada. Tem algumas questõezinhas que pedem um pouquinho de atenção. E se a gente abandona o esforço físico, se a gente abandona a labuta, a gente não vai conseguir ver-se livre daquilo que nos prejudica, daquilo que até então nos marca, né, o corpo. Isso eu estou trabalhando na analogia. Tem pessoas que já estão melhores, né? Tá em dia, o corpinho tá beleza, mas é questão de bem-estar. Surgem as provas, né? Aos primeiros, as expiações, né, que naturalmente vão aprendendo. As provas benfeitoras, a gente vai lá e vai dar seu esforço. Nenhum dos dois está isento. Quem tem expiação, quem tem prova, nenhum dos dois está isento de suar a camisa, né? O que o instrutor vai ficar preocupado é com a execução dos nossos movimentos. Ele não está preocupado com o peso em si, porque ele sabe que é importante você trabalhar no limite das suas forças. Ele não está preocupado com você se mostrar, mas ele está preocupado em você fazer. Porque naturalmente vai existir dois tipos de dores na academia: a dor do crescimento, a dor da lesão. Então tem gente que se lesiona porque, né, não sabe lidar com o peso e acaba se machucando. Ao invés da experiência lhe servir como meio de purificação devido, a criatura acaba, infelizmente, entronizando-se e acaba lesionando. E a dor do crescimento faz parte do processo, do alargamento das nossas percepções, essas dificuldades que chegam. O aluno, a partir do momento que ele está na escola, é oferecido lições que ele não sabe, porque se ele soubesse, não precisaria estar na escola. Então, a evolução é um caminhar por terras desconhecidas, e naturalmente aquilo que chega impacta-nos. Trabalhar a forma de percebê-las é indispensável, porque é a nossa posição frente ao modo de exercitar-se que será o que a vida solicitará de nós, tendo em vista o nosso próprio bem-estar. Porque a gente pode sair da academia depois do corpo doído, mas sentindo aquele bem-estar, aquela paz, aquela felicidade de quem foi lá, né? Ofereceu o melhor de si e que agora vai descansar. Porque esses ciclos, ciclo de trabalho externo, interno, que a vida vai nos convidando. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de abusar um pouco mais do teu tempo. Sei que não é a proposta, mas o que vai acontecer? Tu tocou no assunto da dor. Se eu olhar a dor nessa analogia da academia, pela qual tecnicamente todos estamos passando, então, todo encarnado está passando pela academia, né? Então, vamos dizer assim, a maioria por expiação, alguns por prova, ok? Já existiriam espíritos em estágio de regeneração encarnados na Terra
nesse exato momento? Ou seria, em que exato momento os espíritos que já estão à condição de regeneração estarão dispostos a encarnar-se na Terra, ou onde esses espíritos vão encarnar? Vamos aproveitar. Vamos pensar o seguinte, né? Os espíritos em regeneração é aqueles que subiu de patente. Então, naturalmente, aqui no orbe, né, nesse momento, há a presença de corações, cada qual em condições de regenerar-se, né? A Terra, cada mundo é destinado à coletividade de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua posição espiritual. Então, relativamente na Terra, presentemente, né, nesses quase com o número que a gente está, nesses bilhões de pessoas encarnadas, nós temos corações que estão na oportunidade grandiosa de regenerar-se, tendo em vista, né, que, de acordo com os temas que a gente traz, de acordo com as necessidades que a gente apresenta, a vida nos tem trabalhado o espírito. É desses corações que vão surgir as almas que permanecerão no orbe frente a esse processo. Então, naturalmente, nessa academia da vida, aqueles espíritos, porque aí a gente pode dizer que existem os espíritos lesionados e existem os espíritos que eles, ao invés de exercitar, eles pegam os pesos e começam a atrapalhar os outros, né, ali no exercício, né? Eles pegam os pesos e vão fazer arruaça. Esses espíritos que, de certa maneira, além de não querer exercitar, ainda querem atrapalhar, né, o exercício de outros corações, eles vão ser redirecionados a orbes em que eles terão, né, ali outros companheiros que estão nessa mesma faixa de entendimento, né? Como o aluno que não deu conta de passar nas matérias, ele vai ficar com aqueles alunos que estão naquele mesmo patamar de aprendizado, para que ele possa ter condições de prosseguir. Então, os espíritos que permanecerão no orbe serão aqueles que estão desejosos, né, de manter-se nesse exercício, cada qual na sua posição, cada qual na sua faixa evolutiva, cada qual com as lições justas a que trouxe. Quando a gente observa, né, os mundos regenerados, eles são um ambiente que congrega espíritos em transição aos mundos ditosos. Então, esse período que a gente passa, né, em vias de regeneração, nada mais é a transição buscando os mundos ditosos, em que já existe o estabelecimento do bem. Se nos de prova e expiação o mal predomina, nos ditosos o bem predomina. Então, vai existir uma inversão. Mas para que essa inversão aconteça, naturalmente, como a evolução não dá, ela segue sequência e gradação, a gente tem os de regeneração, onde o bem começa a mostrar a sua presença, que veio, onde as almas começam a abraçar o compromisso, né, mais notório com a verdade, com o amor. E o mal vai perdendo força. Então a gente tem expiação, tem um monte de coisa, mas as pessoas começam a já raciocinar e ter outras referências. Se no mundo de prova e expiação, né, o crime, a corrupção, o ganhar vantagem sobre os outros é normal e tranquilo, no mundo de regeneração começa a ser problematizado e a gente começa a defender a necessidade de pensarmos no semelhante. Agora, no mundo ditoso, a gente já percebe que os espíritos, eles orientam a vida a partir dessas novas questões. Então, os espíritos que, né, vamos dizer assim, desde a época de Jesus ou até mesmo antes de Jesus, que já estavam numa condição moral benfeitora, os espíritos muitas vezes permanecem no plano espiritual, mas reencarnam de quando em quando para nos auxiliar, né, nas nossas necessidades que a gente traz, porque eles são os lumens do progresso. Eles já vivem no que para nós é futuro. O que é presente para eles, para nós é futuro. Então, são corações que nos chamam do futuro, né, em nosso presente, a fim de que a gente possa avançar. E daí, né, Francisco de Assis e tantos outros que já estão numa condição de espíritos
né, ditosos e que nos chamam na nossa condição. Então, de tempos em tempos, encarnam-se entre nós esses missionários a título de nos trazer esclarecimento e consolo. Vitor querido, que tema fantástico, que abordagem maravilhosa. E para que a gente finalizasse aqui o nosso trabalho dessa noite, aproveita para responder a pergunta de um amigo nosso que um dia desses me perguntou e eu não soube lhe responder. Quantos espíritos desencarnados nós temos na crosta terrestre? Qual é o percentual de desencarnados que temos lá? Eu já, assim, informações que precisam ser checadas, mas, salvo engano, são cerca de 26 bilhões de espíritos, né, que permanecem vinculados ao planeta Terra. Então, é uma comunidade um pouco mais agigantada que a gente tem em torno da Terra, mais desencarnados do que encarnados. Por isso que a gente fala, encarnar é uma bênção e a gente não pode desperdiçar, porque ninguém vem a esmo. O debate é interessante e eu já sei sobre o que vamos conversar em janeiro. Vamos fazer uma enquete no canal agora, né? Para quem fez o tema de casa, assistiu, e vai nos ajudar a contribuir para janeiro. Mas eu acredito que a gente vai falar sobre uma próxima parte desse processo, onde o que acontece, né? Que eu observei agora, assim, nesse debate que a gente foi aprofundando, porque ele tem outros estágios para onde você não foi ainda e não falou. Não tocou em alguns assuntos, e eu vou entender que é para o ano que vem. No entanto, para que não fiquem dúvidas, nós somos 7 bilhões e alguns milhões, no entanto, são 26 bilhões na dimensão espiritual. É que eu preciso lembrar esse povo que vai nos escutar, e para aqueles outros que vão assistir depois, que o número é sempre muito maior, o quanto é importante o momento de você estar encarnado na Terra, nesse momento de transformação, pelo que ela está passando. Então, Vitor, menino maravilhoso, termine tua fala nos falando sobre o quanto é de suma importância preservar a vida que se tem. Tu tá na academia, então tu não pode ser o cara que tira os pesos do lugar, tu não pode ser o cara que estraga os aparelhos, tu não pode ser o cara que só vai para reclamar, tu não é o cara que fica mais tempo na esteira do que precisa. Então, aproveitando que todos nós estamos aqui para te escutar, faça as tuas últimas colaborações, por favor. Primeiro, agradecer ao voto de confiança e a oportunidade. Verdadeiramente um presente para a gente poder pensar e refletir um pouco mais sobre a vida, né? Sobre a existência, porque a gente está aqui e às vezes os porquês e as perguntas elas se multiplicam e em muitos momentos talvez o nosso coração se sentiria mais confortável se não tivesse, mas o melhor lugar para a gente estar é onde, de certa maneira, a vida nos trouxe. No mundo das probabilidades, em que a nossa vida poderia seguir roteiros totalmente distintos e diferentes, a gente pode ter uma convicção: Deus trabalha sempre para o melhor. Com as ferramentas que a gente dá, com aquilo que a gente oferece, o Criador diante da criatura procura estender em nosso favor sempre o melhor, porque a vida não parte da dor. Ela pode até contar com a dor, mas ela é feita, nutrida e mantida pelo amor. Da mesma forma que numa trilha pode existir pedras. O caminho não são as pedras, mas as pedras podem fazer parte. Cada qual, na sua trilha, tem os seus desafios, tem os seus espinhos, suas dores,
tem suas alegrias. A natureza é bela, não somente pela primavera, mas pelos ciclos que ela vive, porque cada coisa tem o seu lugar. A primavera tem o seu lugar, o inverno tem o seu lugar, o outono tem o seu lugar. A vida, né, nos seus sabores é maravilhosa, não só porque tem o salgado, não só porque tem o doce, mas porque tem o amargo, porque tem o azedo. E cada coisa nos ensina no seu justo valor. E é entendendo o valor de cada coisa, subtraindo aquilo que cada coisa nos oferece, é que a gente vai seguindo adiante para entendermos o valor de estar aqui. Porque não é por acaso, não é em vão. A nossa, né, a nossa existência, ela é parte de uma colcha de retalhos. A vida é uma costura divina. E sob a nossa supervisão, rege corações que nos amam muito e que velam pelos nossos passos, lutando dia a dia, para que seja a alegria, seja a dor, seja o sucesso, seja o fracasso, essas experiências que nos visitam, elas possam nos trabalhar o empedrado do coração, a fim de que a gente possa traduzir a beleza daquilo que a gente carrega. Obrigado pela atenção, que Deus nos ampare e ilumine sempre.